Deus, agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Muito obrigado, Wagner. Ótima harmonização. Muito bem, meus irmãos. Boa noite, bom dia e boa tarde. A depender do instante que você está assistindo esse vídeo. É com muita alegria, com muita paz e serenidade em nossos corações que estamos hoje, mais uma vez, dispostos a proclamar o estudo, a compartilharmos o conhecimento sobre a nossa doutrina tão especial. Para o encontro de hoje, nós contamos com o nosso amigo Jonathan, que trará para a gente o tema Estranha Moral, que está em Mateus, capítulo 10, os versículos 34 ao 39. Nós agradecemos, desde já, a vocês que estão presentes, aos que compartilham esses nossos materiais, né? E nos aproximando, então, das 20 horas, a gente inicia a nossa reunião, o nosso encontro, com a nossa prece inicial. Peço que todos elevem seus pensamentos ao nosso Pai de amor maior. Em primeiro lugar, agradecendo pela bendita oportunidade do dia que se iniciou, pelas inúmeras oportunidades que nos foram postas. Agradecemos por estarmos aqui unidos em Teu nome, Senhor, divulgando a doutrina, trazendo amparo, acalanto a todos os irmãos que necessitam. Agradecemos aqui aos representantes de suas famílias, ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso exemplo de conduta moral e espiritual, Irmã Maria, Mãe Santíssima que nos acolhe e nos ampara, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboram conosco diariamente, aos irmãos que se deslocam neste instante do plano superior a nos auxiliar em mais uma noite de estudos. Rogamos a Ti, Pai, que conduza as nossas melhores intenções aos nossos irmãos que estão em situação de rua, nas penitenciárias, nos hospitais, aos irmãos que passam agora pela experiência do desencarne, aos irmãos que também agora adentram a mais uma programação no plano físico. Senhor, rogamos que a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz permaneçam conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade. A gente agradece, meu amigo, a gente agradece por mais essa oportunidade, mais um dia, que como foi dito na prece inicial, nós nos reunimos para estudar
aprender compreendendo os ensinamentos do Mestre. Esse que é nosso modelo, nosso guia, o maior exemplo que podemos ter na humanidade de perfeição moral e também intelectual. Nós percebemos em suas sábias palavras que a profundidade das instruções, dos ensinamentos que o Mestre nos traz, vamos percebendo, na verdade, a partir do momento que nós vamos estudando, vamos dedicando o nosso tempo a reflexões, a raciocínios, e dessa forma nós começamos a perceber que cada palavra do Mestre, cada situação, cada movimento, cada respirar dele é um ensinamento. E é por isso que nós estamos reunidos nessa quarta com esse propósito de estudarmos juntos. Por isso o tema é aberto, quem quiser fazer comentários, fica à vontade aí para fazer comentários, ou mesmo trazer algum questionamento, né, Wagner, né, meu amigo? Para que aí no chat, para que possamos aí juntos construir o raciocínio, para que possamos somar juntos, porque quem fala normalmente é simplesmente um indivíduo, um espírito que se dedica ou se esforça um pouquinho para aprender algo e que tenta passar aquele algo dentro das reflexões que ele compreende. E quando nós sabemos muito bem que 2, 3, 4, 5, 10, 15 mentes raciocinam muito melhor do que uma. Então, que possamos cooperar para que a gente possa se engrandecer, permutar ideias, permutar reflexões com o único propósito, com o verdadeiro propósito, seguindo os ensinamentos do Mestre, que é o propósito realmente de aprender para melhor servir, com o propósito do bem da coletividade, com o propósito do bem da nossa família, de todos que estão ao nosso redor, e, consequentemente, do nosso próprio bem, seguindo aí o cristianismo, seguindo as leis divinas, ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a oportunidade sagrada é uma oportunidade fantástica que nós temos de estar estudando a doutrina, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. E por que nós dizemos isso? Nós vamos perceber no transcorrer das ideias que a espiritualidade ela traz para a gente as experiências que elas adquiriram e dessa forma demonstrando para a gente quais são as experiências que nos trazem situações melhores, que nos trazem paz, nos trazem equilíbrio, e quais são as experiências que não são boas para nós, que nos geram enfermidade, nos geram desequilíbrio, nos geram colheitas difíceis. Então, dessa forma, nos dá uma condição muito maior, a espiritualidade nos proporciona, Jesus nos proporciona, de utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. Porque se eu chego para alguém e falo assim, meu amigo, não vá por aquele caminho, porque aquele caminho vai dar nisso, vai por esse caminho vai dar nisso, é muito mais, vamos dizer, a chance é muito maior da pessoa escolher com mais qualidade, escolher melhor, e escolher um caminho que vai realmente direcionar para o bem. E é isso que é o Espiritismo para a gente, é isso que é o cristianismo, é isso que nós buscamos no nosso estudo. Fomos convidados hoje a falar de um tema fantástico, pois fala dos ensinamentos morais do Mestre. E em algumas passagens, essa principalmente Mateus capítulo 10, que se não tivermos um certo cuidado, uma certa experiência de raciocínio, de estudo, de reflexão, levando em conta todos os ensinamentos do Mestre, princípios básicos que nós estudamos na doutrina, nós cometemos os mesmos erros que cometemos no passado, que é fazer uma interpretação errônea das palavras do Mestre, interpretando a nosso bel prazer, interpretando de forma a nos beneficiar, cooperando aí com que permaneçamos na ignorância, com que a humanidade permaneça na ignorância e nessa violência toda que a gente vive na humanidade. Então, nós devemos realmente lançar mão da doutrina para que possamos compreender Jesus, compreender o Evangelho. E quando fala para a gente estranha moral, é interessante, porque moral, quando a gente pensa em moral, são atos, e nós vamos trabalhar aqui com Jesus, com o Evangelho, são virtudes que nós, como espíritos ainda imperfeitos, estamos buscando adquirir para que possamos melhorar, aperfeiçoar nosso sentimento. Então, ter moral é ter experiências no bem, é ter experiências na verdade, simplificando. E quando fala estranhas, nós vamos observar o sentido da palavra. Quando se fala de estranho, é algo estrangeiro, é algo diferente, é algo que não está no contexto, é algo, vamos dizer assim, completar, algo que não está no contexto geral. E nós percebemos isso claramente quando nós buscamos um caminho, por exemplo, da doutrina ou um caminho do cristianismo, nós percebemos, e no próprio Evangelho do Espiritismo tem um capítulo que fala isso para a gente, né? Que quando a gente busca um caminho melhor, normalmente nós levamos aquele monte de estereótipo
E um deles é estranho, né? Mas que pessoa estranha, tá muito diferente. Nossa, essa pessoa é muito estranha, muito esquisita. Não tá no nosso contexto. Se nós participamos de um grupo, por exemplo, de qualquer situação da vida, e de repente mudamos de conduta para conduta melhor, aquelas pessoas que convivem conosco nos acham estranhos. Por quê? Estamos agindo de forma estranha àquele meio. E quando falamos de estranha moral, nós começamos a pensar, por que estranha moral de Jesus? Jesus, o espírito de maior hierarquia que pisou na terra, o governador do orbe, o indivíduo mais perfeito, o ser mais perfeito, que coordenou e coordena tudo o que há de bom, tudo que existe na humanidade. Todas essas instruções, o evangelho, os seus antecessores, percussores, todos eles foram coordenados, direcionados, dirigidos por Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E como nós citamos, tudo que ele nos ensinou tem ali algo bom e vem nos direcionar para o bem. E por que que nós falamos estranha moral? E quando nós falamos estranha moral do Mestre Jesus. E assim nós começamos a buscar o contexto. E no contexto da época, até hoje, fatalmente, mas graças a Deus hoje já estamos um pouco mais adequados às suas instruções, nós observamos o contexto da época do Mestre, que era um contexto muito complexo, muito arraigado demais em nós o egoísmo, o orgulho e todos aqueles pensamentos bélicos, conflituosos. E quando Jesus veio trazer a sua moral, realmente trouxe um contexto de vida, uma visão de vida totalmente diferente do que víamos naquele momento, do que vemos hoje. Quanto mais nós estudamos o Evangelho, quanto mais nós aprofundamos no Evangelho, nós percebemos e começamos a entender o quanto nós precisamos e necessitamos aprofundar, o quanto nós necessitamos e precisamos aprender, o quanto nós necessitamos e precisamos nos aperfeiçoar. E quando nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos saindo do contexto geral, que é esse senso comum, que são as ideias preconcebidas, preconceituosas, que é o nosso passado, e vamos adquirindo novas experiências, novos patamares e, consequentemente, mudando a nossa sintonia, sintonizando com outros ambientes, com outras situações, com outros assuntos, com outras ideias, e, naturalmente, para aquele ambiente ao qual nós pertencíamos anteriormente, já não somos mais bem-quistos nem bem-vistos. É natural isso. Isso é muito simples. Nós pegamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos usam o exemplo, por exemplo, do sábio com o Hotentote, do sábio com o índio, que realmente, se conviverem no mesmo ambiente, os dois não vão ter uma sintonia, ou não vão ter uma ambientação adequada. O sábio precisa estar no meio de sábios e o índio no meio de índios para que possa ali conviver de forma equilibrada, harmônica, e dessa forma viver num contexto que realmente eles se sintam bem e se sintam equilibrados. Então, essa pequena introdução é só para nós entendermos a profundidade do tema de hoje. Porque quando nós formos adentrar no conceito aqui, trabalhar com os Espíritos, nós vamos ver que Jesus trouxe para a gente umas passagens, nesse Mateus capítulo 10, que se formos pensar e interpretar ao pé da letra exatamente como ele falou, dentro da nossa ideia, aí como nós citamos, preconcebida, cheia de individualismo, nós começamos a ver que ele se contradiz em outras passagens do Evangelho. Nós vamos começar a perceber quando a gente raciocina aqui. E o que a espiritualidade vem falar para a gente, vem nos ensinar e falar assim, não, calma, calma, não é bem assim. O que está acontecendo é que lhes falta condições de interpretar a lei. Então, quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que pensar em todas aquelas passagens do Evangelho, inclusive quando Jesus nos ensina que é impossível nós colhermos frutos bons de uma árvore ruim ou frutos ruins de uma árvore boa. Nós produzimos e produzimos de acordo com o que nós somos. Então, quando nós observamos Jesus e nós percebemos passagem como essa de Mateus, nós temos que buscar a profundidade de suas palavras para entendê-lo bem. E lá em Mateus, capítulo 10, vamos ler na íntegra, porque o capítulo é bem pequenininho, nós estamos recorrendo ao Evangelho. Né? Capítulo 10, item 34 ao item 39, Mateus. Vamos lá. Ele diz para a gente o seguinte: não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Olha que interessante, palavras de Jesus. Sabemos que Jesus não escreveu nada, o mestre, durante a sua vinda como Cristo, como Jesus, e quem escreveu foram nós entendemos, apóstolos na época, discípulos de Jesus, depois apóstolos,
os 4 evangelistas. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, que a nora de sua sogra. E os inimigos dos homens serão os membros da sua casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida, por minha causa, a encontrará. É interessante que quando nós vamos refletir com essa passagem, só nessa passagem aqui que fala assim, ó, a quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Olha que interessante, não dá, se nós interpretarmos sem um raciocínio geral da lei, sem um raciocínio da lei de amor, nós não pensamos um pouquinho, observamos um pouco de egoísmo aí? Não é um vícios aí que nós podemos dizer da humanidade? Então, por isso, nós devemos entender e refletir e estudar o Evangelho. Quando a gente fala, por exemplo, quando nós somos convidados como espíritas a estudar o Evangelho, um companheiro nos diz que pelo menos 2 horas por dia, ele fala para a gente, não é para que a gente se encha de conhecimento, para que nós citemos de forma, vamos dizer, integral, total, o Evangelho, para que nós decoremos todas essas palavras, não é para isso um propósito, para aparecermos, né? Não é esse o propósito. O propósito é exatamente isso: absorvermos conhecimento para termos condições de como interpretar e aplicar a lei no nosso dia a dia, nas nossas experiências, modificando-as, para que nós tenhamos cada vez menos probabilidade, menos possibilidade de errar na interpretação e, consequentemente, claro, errando na interpretação, errar, cair no erro, fazer um plantio em desequilíbrio, consequentemente, uma colheita em desequilíbrio. E para interpretar esse capítulo, nós vamos aqui recorrer ao nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente um capítulo com esse tema mesmo, estranha moral. E é por isso que nós vamos recorrer. Está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E traz para a gente aqui alguns pontos, alguns subitens muito interessantes. Estranha moral. E a primeira coisa que começa a falar é odiar os pais. Olha que interessante. Olha o capítulo. Odiar os pais. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, todos nós. Fomos criados há bilhões e bilhões de anos. Temos notícia que os primórdios da existência, lá com princípios inteligentes, que temos tudo aí de Deus para desabrochar, para desenvolver. E como nós citamos, nós vamos lá na Gênesis de Kardec, percorremos um vasto percurso de aquisição de experiências, de condução, vamos assim dizer, pela espiritualidade superior, para adquirirmos a capacidade de espíritos pensantes, e hoje, acionando-se o livre-arbítrio, através do momento que nós começamos aí a ter ao raciocínio, ou pensar, o pensamento, foi-nos dada a lei divina, a lei de livre-arbítrio, para que possamos, através das nossas ações, através da nossa escolha, plantar e, dessa forma, colher, adquirindo experiências, e são essas experiências que formam quem nós somos hoje. Então, Wagner, eu, o nosso companheiro que estava agora há pouco aí, conversando com a gente, tocando Seu Mendes, como o Leandro, né, Leandro? É Leandro? Isso, como o Leandro, como todos nós, o Antônio também, todos nós na humanidade, mais de 20 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, todos nós somos frutos de todas e as vastas experiências que tivemos nas existências passadas. Todos nós somos frutos de nós mesmos. Claro, com a misericórdia divina, nos proporcionando oportunidades, direcionando-nos através dos nossos mentores espirituais, com a vinda de muitos espíritos, como o próprio Mestre Jesus, como os discípulos, como outros prepostos, que nos trouxeram direcionando a humanidade, nos direcionaram, dando exemplos de experiências melhores para que a gente pudesse ter uma referência. E nós, como espíritos imortais, estamos aqui mais uma vez na carne para adquirirmos novas experiências. Então, o propósito do espírito encarnado, é por isso que nós falamos que nós devemos estudar e modificar nossas experiências, o propósito é sempre mudar as experiências que ele possui. E por que nós citamos isso? Porque a espiritualidade nos diz que a evolução é contínua
e ininterrupta. E se ela é contínua e ininterrupta, nós sempre vamos estar progredindo e nos aperfeiçoando. E se nós vamos estar sempre progredindo e nos aperfeiçoando, é porque nós precisamos mudar o que nós somos no passado. Então, consequentemente, aí entra também aquela famosa humildade, né, que Jesus nos convida, a espiritualidade nos convida. E percebemos que somos eternos alunos e com esse pensamento nós vamos estar sempre aptos a aprender e vamos nos desarmar dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, recebendo instruções, indo contra o nosso orgulho para poder fazer aquele pensamento, aquela reflexão sadia. Meu Deus, me perdoa, eu errei. O que eu posso fazer para melhorar? Me ajude a melhorar. E dessa forma, através da ajuda que é dada por Deus, que não é dada só através dos livros, e todos vão concordar conosco, mas principalmente através das experiências que temos no nosso dia a dia, convivendo com os nossos familiares, convivendo com os nossos patrões, nossos colegas de trabalho, nossos companheiros de jornada na doutrina espírita, que nós vamos aprendendo a ceder, aprendendo a nos humilhar, aprendendo a entender o próximo, aprendendo a respeitar o próximo, aprendendo a ir contra nós mesmos, dominando esse orgulho e, consequentemente, aprendendo essas experiências que Jesus nos convida. Então, necessitamos verdadeiramente estudar o Evangelho para aplicar isso, para aplicar no nosso dia a dia. E quando nós falamos sobre moral estranha de Jesus, e quando Jesus traz essa passagem para a gente, que nós citamos aqui, que Mateus, que escreveu para a gente, descreveu para todos nós devemos refletir, porque olha para a gente ver. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, olha que interessante. E quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos ensina que nós devemos respeitar sempre o nosso pai e nossa mãe. Aí daquele, né? Aí daquele que desrespeitar o seu pai e sua mãe. Aí daquele que humilhar. E nós temos um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente disso. E nós até anotamos ele aqui, que é lá no Piedade Filial, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E lá a espiritualidade vem discorrer para a gente sobre a responsabilidade que nós temos com os nossos pais. Então é só para a gente ver, citando passagens do Evangelho, é claro, do próprio Mestre Jesus. Se formos interpretar, nós começamos a cair de forma errônea, interpretando da nossa forma, né? Jesus diz ainda mais assim, lá no início, ó, não pensei que me trazer a paz sobre a terra. Como assim? Jesus não veio trazer a paz, mas trazer a espada? Será que Jesus veio trazer guerra? E aí, entrando com a doutrina, entrando com o evangelho, com o espiritismo, os espíritos começam a discorrer para a gente assim, ó. Certas palavras reais, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modelo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal. Então é mais ou menos o que eles falam. Peraí. Observando a postura de Jesus, que ele teve durante a sua vida, aquela simplicidade, aquela humildade, no momento, por exemplo, que foi ser entregue lá para o nosso companheiro, irmão Judas, ele ao invés de, como foi dito, né? Vem trazer a espada, a gente já pensa em guerra e conflito, né? E já, amigo, a que vens? E abre os braços, recebendo com amor. No momento que estava lá no Calvário, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento da sua existência, silenciou diante de Pilatos, aceitou, respeitou o livre-arbítrio dos seus companheiros. Peraí, está um pouco antagônico a interpretação literal dessa passagem com o exemplo do Mestre. E nós sabemos muito bem, e muito bem, que a espiritualidade superior é muito mais do que falar bem, ela exemplifica a lei, ela vive a lei, ela vive o que ela conhece. E é por isso que Jesus fala, né? Ele fala claramente que ele veio dar o exemplo para que todo mundo, como ele fez, também o faça. Então é antagônico essas ideias. Então a espiritualidade fala assim: parem e pensem, reflitam. E o que nós, como espíritas, aprendemos quando nós estudamos, começamos a estudar a doutrina espírita? Fala assim, ó, espíritas, estude de tudo, retenham o que é bom. E ainda fala pra gente, para nós que desenvolvemos a fé raciocinada, nós precisamos estudar, refletir, praticar. Se alguém discordar da gente que são os estudiosos da doutrina, por favor, nos corrijam. Porque às vezes a gente fala alguma besteira, aí nos corrijam agora para que a gente possa buscar a fonte aí e ampliar nossos raciocínios, nosso horizonte mental. Então, o que eles ensinam para a gente? Estudar, refletir e praticar. Então, o que a gente faz? Estuda. Lembremos lá do Chico, né? Chico, estuda essa obra. Estuda de novo. Estuda mais uma vez. Agora pratica, Chico.
A reflexão é necessária para que a gente consiga aí tirar o espírito da letra, como nos é ensinado pelos Espíritos, absorver o máximo possível. Então, sempre que lemos uma passagem de Jesus, devemos buscar a fundo, por quê? Como? O que é que Jesus queria trazer? E a espiritualidade nos chama atenção aqui porque vários fatores aí podem levar a essa forma de escrita. Primeiro, porque como a espiritualidade mesmo nos diz, quem escreveu o Evangelho de Mateus não foi Jesus. Quem escreveu foi o próprio Mateus. E não só isso, foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E antigamente não era igual hoje, né? Que você grava a voz, que escuta tudo, digita na íntegra. Não. Os escribas faziam as traduções, nossos companheiros faziam as traduções e vinham traduzindo de acordo dos séculos, em períodos, né, longos normalmente, e aqui em contextos diferentes. E não só isso, a, o hebraico na época, né, não é igual o português que é rico em palavras, não é igual as línguas atuais que são ricas em palavras e significados. Uma palavra, muitas vezes, tinha vários significados. Nesse capítulo, a espiritualidade fala isso, e quando os estudiosos também falam isso. Haroldo Dutra Dias, vamos citar um companheiro, reencarnado, a gente nem gosta, mas vamos citar, essa obra que nós trouxemos aqui é o Novo Testamento traduzido por ele. E ele foi lá naquele ambiente onde Jesus permanecia, estudou durante um período longo as formas, os significados das palavras da época, tentou aprofundar ao máximo para poder tentar, e não vamos falar que ele foi feliz, porque não temos certeza, porque nós não aprofundamos como ele. Mas pelo Espírito Sério que é, ele aprofundou o máximo possível, tentando trazer um entendimento da época, como que era entendido aquelas palavras na época do mestre. Então, quando a gente fala sobre a passagem, a gente tem que levar em conta isso também. O hebraico não era uma palavra rica, não tinha palavras ricas de significado. Uma palavra só significava várias coisas. Então, temos que observar aí o contexto para interpretarmos e entendermos melhor o Evangelho de Jesus. E levando em conta, como nós citamos, todas as suas experiências, as suas exemplificações e principalmente a exemplificação que ele nos trouxe aí de toda a lei, o resumo da lei que ele trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo, exemplificando tudo no amor. E quando a gente fala de amor, para um espírita que compreende, estuda a doutrina, estuda o evangelho, vamos assim dizer, estuda Jesus, nós compreendemos o amor da sua forma mais ampla, praticando todas essas virtudes que nós entendemos na doutrina, que caridade, o perdão, a paciência, a tolerância, né? Tudo isso aí são fragmentos do amor que Jesus nos convida a ter. Então é importante nós refletirmos dessa forma, refletirmos de forma ampla. Às vezes parece que a gente está divagando, mas não é. É para nós não nos esquecermos de qual que é o nosso propósito. O propósito é a moral e a aquisição de experiências. Então eu posso chegar aqui e falar aqui de física, química, física quântica e um monte de coisa aqui. Se eu não falar de moral, de virtude, de reforma íntima, de modificação de comportamento, eu vou estar fazendo praticamente o que os nossos irmãos fariseus fizeram, nós também, como fariseus, que muitas vezes fomos, fizemos há mais de 2000 anos atrás. Falamos, dominamos a letra e não nos aperfeiçoamos moralmente e, consequentemente, estamos aqui colhendo frutos tenebrosos, frutos difíceis, consequências dos nossos hábitos no passado, que é ter conhecimento e não praticar. Então, os Espíritos continuam. As palavras de Jesus escritas depois de sua morte muitas vezes não tiveram seu sentido primitivo, não levaram em conta o seu sentido primitivo. E dessa forma podem ter sofrido alterações, como nós citamos, como nós observamos até nos mesmos fatos históricos. Então, é exatamente o que nós falamos. A espiritualidade está falando o seguinte, não interprete de forma literal, porque, primeiro, nós não temos essa capacidade de interpretar de forma literal, porque, como nós citamos, o hebraico, o tempo, outra pessoa escreveu, foram sofrendo várias traduções do Evangelho, e foram várias pessoas que fizeram traduções de tempos em tempos. No início, as informações muitas vezes eram passadas de boca a boca, e interessante, na hora que nós estávamos estudando esse tema, nós lembramos de uma dinâmica que nós fizemos quando nós participávamos da Igreja Católica. Fizemos uma dinâmica lá daquele telefone sem fio, sabe? É muito interessante. Tinham mais de 60 pessoas e uma pessoa falou uma coisa e foi passando. Quando chegou no final, era uma coisa totalmente diferente, sabe? Do que o primeiro falou. O primeiro falou a frase, o último distorceu totalmente. Só para a gente entender que o fator tempo também pode alterar o entendimento e a ideia da tradução.
Nós não estamos falando que aconteceu com o Evangelho de Jesus na íntegra, mas nós sabemos que existiam e existem interpretações que são levadas muitas vezes por causa do fator tempo, que é a ignorância, que é o fator realmente que vai passando de boca a boca, e muitas interessadas. Né? Algumas traduções são feitas para que, de certa forma, nos manipule ou nos mantenham na ignorância. Mas não vamos entrar nisso. E o que a espiritualidade continua? Continua falando o seguinte, ó. Falamos, né? A língua hebraica é rica, não é tão rica, que nós devemos buscar o sentido verdadeiro do evangelho, levando em conta aí o que Jesus nos traz através da sua vivência. E uma exemplificação bacana é que Jesus, a sua vida inteira, respeitou e amou muito Maria, né? Respeitou muito ela como mãe, respeitou muito José, inclusive fantástico a sua atitude, solicitar ao pai. E olha para a gente ver, um espírito de alta hierarquia, com alta capacidade intelectual, solicitar ao pai que o ensine o ofício dele, que é carpintaria. Olha a humildade, olha você vê como que é um sentimento de um espírito superior, sempre disposto a aprender, por mais que já dominasse a experiência, com certeza, que o espírito que tem todas as experiências que nós já podemos imaginar na Terra, ele solicitou para um espírito que o ensinasse para o irmão, que o ensinasse a sua profissão. Então, nós temos que coadunar essas ideias para entender e interpretar bem o Evangelho. Então, quando nosso companheiro Mateus traz para a gente a passagem do Evangelho, a nos dizer: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, nós temos que interpretar Jesus no sentido aqui que a espiritualidade vem trazer, e qual que é o sentido que eles vêm trazer. Olha que interessante, nós começamos a refletir sobre isso. Quando Jesus veio até o nosso meio, o espírito de maior hierarquia desceu em uma manjedoura, veio em uma manjedoura, viveu 30 e poucos anos, 33, 35, tem estudos que colocam 35, 36 anos mais ou menos do mestre. Nós devemos pensar como que foi entendido e como que foi interpretada as suas lições. Porque Jesus, no momento que ele trouxe a doutrina espírita, ou melhor, a doutrina, desculpa, que ele trouxe o evangelho, que trouxe a lei de moral, a lei de amor, Jesus não foi bem aceito pelo contexto social, pela humanidade. E tem um capítulo nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos falam assim, toda ideia, olha pra gente ver, toda ideia que é posta para o bem, para a verdade, que ela é rechaçada, ou é contradita, ou é guerreado, vamos dizer assim, as pessoas vão contra ela de acordo com a sua potencialidade, com a sua capacidade de tirar o espírito da ignorância. Aí nós, automaticamente, para poder simplificar, nós nos lembramos daquela obra Paulo Estevão. Paulo Estevão, interessante essa obra, porque vem citar a história de Paulo e conta o contexto lá de antes de se tornar Paulo, que ele era Saulo, conta a história de um período que ele se tornou Paulo e um pouco lá do seu contexto até o seu desencarne. E Paulo, quando Saulo ainda, ele era um senador romano, aquele processo todo, legislador, e defendia lá as antigas escrituras a ferro e fogo. E nossos companheiros, Jesus já tinha desencarnado e estava lá a Casa do Caminho, já em funcionamento, com Pedro, com João e Estevão vai até lá, e Paulo ouve boatos do amigo sobre a Casa do Caminho. E Paulo fica assim e tal, e o amigo convida aí, ele fala assim, ó, tá, são loucos, né? Eu vou lá verificar. Se forem pessoas que sãs, vamos dizer assim, loucas, eu simplesmente vou ignorar e deixar para lá, olha pra gente ver. Se não, a gente toma as atitudes. E Paulo vai até Estevão, vai até aquele momento. E ele começa a ouvir a pregação, os ensinamentos de Estevão, e tudo que Estevão prega é o que Jesus ensinava. E tudo que ele ensinava, tudo que Jesus ensinou e tudo que Estevão ensinava, ia contra todas as ideias de sociedade e religiosas, políticas e, vamos assim dizer, legislativas da época. Olha para a gente ver, eu entendi. Eu comecei a usar esse contexto que a espiritualidade utiliza, porque falou assim, ó, de acordo com a grandiosidade do impacto de revolução, de modificação da humanidade, ou vamos falar da doutrina espírita, que faz com que nós avancemos, assim, entendamos a lei divina de forma ampla, vamos assim dizer, de acordo com essa capacidade de nos tirar da ignorância. Quanto mais poderoso, quanto mais força tiver essa instrução, maior vai ser o conflito, maior vai ser a guerra daqueles que o querem impedir de progredir. Então, quando Saulo, né, ouviu a pregação de Estevão, viu que o que Estevão ensinava ia contra tudo
os seus interesses, podemos assim dizer, os interesses individuais de alguns, e, de certa forma, fazer com que a sociedade modificasse, e hoje nós observamos para melhor, nós observamos isso, na época eu não entendia isso, eu achava que não. O que Paulo fez? Paulo começou uma perseguição, vamos assim dizer, utilizando um termo assim meio complexo, mas sinistra. Ele começou a legislar, a apedrejar, começou a levar nossos irmãos para as galeras, para ser escravos, para ser açoitados, mortos no Coliseu. Paulo começou um combate em guerra, em conflito. Então, quando nós interpretamos essa passagem que eu não vim trazer a paz, mas a espada, Jesus não estava falando que ele veio trazer a guerra, o conflito. Não, Jesus estava querendo dizer o seguinte: os ensinamentos que eu trago é consequência deles na humanidade do jeito que está, no contexto que está, de acordo com o que está agora, com a nossa, devido à nossa ignorância, à nossa imaturidade, é consequência essa, a consequência da perseguição, a consequência do conflito, não por parte do mestre. E aí nós vamos. Qual foi a atitude do mestre no momento que ele estava sendo preso? Amigo a quê? Vens. No momento que estava no Calvário? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É essa atitude de Jesus. Ele veio trazer essa atitude. Porém, ele está querendo dizer o seguinte, que o reflexo diante da nossa ignorância, diante da ignorância, a luz, ela faz com que a ignorância haja com violência, haja com guerra. E foi isso que Jesus quis dizer para a gente, segundo os espíritos superiores que te trouxeram para todos nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus quis dizer que aquelas instruções, ou vamos assim dizer, para nós, vamos trazer para o nosso contexto. Quando nós buscamos uma vida diferente do senso comum, nós vamos ser, consequentemente, sofrer os impactos e algumas perseguições daqueles que convivem conosco. E nós, automaticamente, nós lembramos, quando a gente começou a refletir nisso, também no nosso companheiro Paulo. Quando nós pensamos aqui, voltando para essa passagem agora, que é a passagem que continua aqui sobre o pai e a mãe, que Paulo, Jesus fala, né? Que é aquele que não abandona pai e a mãe, que não estará com ele. Porque o que acontece? Olha para a gente ver que interessante. Paulo, depois de períodos, passou por Saulo, toda essa perseguição, lá na estrada de Damasco, encontrou com o mestre Jesus, começou seu processo lá de modificação dos seus pensamentos, foi para o deserto, estudou 3 anos com Ascla e Pisca. E depois disso, Paulo volta. Paulo retorna para as cidades, lá, ficou no deserto 3 anos, retorna. O que Paulo vai fazer? Vai buscar seus entes queridos, lógico, né? O que a gente faz normalmente. Saudade, são pessoas próximas, é claro. Desejoso também que aqueles entes queridos o aceite, entendam o que ele está trazendo ali novo, que ele percebeu que era o que era de melhor, que é o que é de melhor para a humanidade e para todos nós. E ele vai até seu amigo e vai até seu pai. E a pergunta é: o que o pai de Paulo fez? Ele recebeu de braços abertos? Ele aceitou? Não. Ele o teve como louco? De certa forma, Paulo saiu tão triste, tão amargurado, que ele chorou muito de tristeza por não ter sido aceito pelo seu pai. Então é esse o impacto que nós temos. Esse é o impacto que quando o espírito, e nós devemos ter isso em mente, por quê? Porque senão a gente acha que a espiritualidade vai vir, vai fazer um milagre, vai modificar a mente dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa esposa, do nosso esposo, para que haja tudo em paz e equilíbrio no lar, e seja aquela coisa maravilhosa. Não. O Evangelho, ele é difundido pela humanidade pela exemplificação daqueles que o estudam. Então, como assim, Jonathan? Como assim? Ué, nós estamos estudando doutrina espírita. E, consequentemente, nós vamos sofrer o impacto daquelas pessoas que não caminham, não carregam os mesmos conceitos, as mesmas ideias, as mesmas posturas, os mesmos raciocínios que nós. E quando sofremos os impactos que nós devemos fazer através da reforma íntima, lembrarmos do Mestre Jesus, no momento do Calvário: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. No momento que Judas veio, abriu os braços e falou: amigo, aqui vem, receber com amor. Receber com amor. E dar a outra face da moeda. Sempre me lembro dessa passagem do Evangelho. Aprendemos a darmos a outra face. Aprender a darmos não somente a túnica, mas também a capa. Que é exatamente o quê? Ter uma atitude diferente do que tínhamos antes. Então, nós ouvimos um ditado popular interessante que fala assim pra gente, ó: quando um não quer, 2 não briga. Isso é fantástico, porque isso é uma verdade. Porque quando uma pessoa vem até nós com todas as armas na mão, querendo conflito, querendo brigar, que a gente simplesmente cala, quieta e apazigua,
fica numa boa, pode até ser que a pessoa fique nervosa. Mas suponhamos que se você retribuísse da mesma forma, geraria um crime, uma agressão, ficaria meses, anos em conflito, em desequilíbrio. Se você se cala e para, a outra pessoa ela fica sem graça. E ela para de brigar num determinado momento. Às vezes a discussão que se os dois estivessem discutindo ali ficaria inflamada por 5, 10, 15 minutos, às vezes a pessoa sozinha fica 30 segundos, 1 minuto, já para assim, fica sem graça, sai. Não é verdade? Porque nós percebemos que o quê? Que a atitude do cristão ela tem que ser diferente, ela tem que exemplificar de forma diferente. E, consequentemente, no seu dia a dia, ele vai sofrer os impactos da ignorância para com ele. Porque nós vemos também no Evangelho do Espiritismo, que é dito para a gente que uma das formas que a pessoa faz como medida de proteção para si mesmo, proteção, é medo, a pessoa covarde, em tese, faz, é ser agressiva. Ela é agressiva porque ela é covarde, ela é agressiva porque ela tem medo. Ela usa isso como uma forma de se defender. É aquela ideia numa historinha que nós ouvimos a respeito da serpente e o sábio. A serpente lá andando no chão, essa história é fantástica, que ilustra bem. A serpente lá picando as pessoas, o sábio passou, no momento que ela foi picar o canela dele, ele falou assim para ela: serpente, por que você está me picando? Eu não te fiz nada. Lembremos de Jesus, vai pra gente ver. A serpente para, reflete. E o sábio vai embora. A serpente para, reflete e fala assim: a partir de hoje eu não vou picar mais ninguém. A serpente para de picar. Depois de um certo momento que ele chega, que ele volta, a serpente está toda lá machucada, triste, ferida. E o sábio pergunta para a serpente: serpente, mas por que você está tão triste? E ela fala assim para ele: não, é que eu parei de picar as pessoas. Só que ao parar de picar as pessoas começaram a me apedrejar, me pisotear, me maltratar. Aí o sábio fala assim: ó, serpente, eu não te falei para você parar de picar. Ou melhor, eu não falei para você, não foi essa exemplificação que eu disse. Não quer dizer você, que vamos dizer, como é que ele fala? Ele fala assim, que pode até parar de picar, mas que não deixe de mostrar os dentes. É como se fosse assim, né? Tem que fazer uma manifestação para o outro parar. Alguma coisa tem que agir para que pare aquela situação. E é o que nós temos que fazer como espíritas. No nosso entendimento, dentro da doutrina, qual que é a ação que nós devemos ter? Quando uma pessoa vem com ignorância, com raiva, querendo guerra, conflito, a gente tem que agir com paz. Da outra moeda, da outra face da moeda. Se alguém nos trai, nos humilha, a gente tem que agir com perdão, com a tolerância, com a paciência. É esse outro lado que o sábio falou para a serpente. Tem uma atitude diferente, mas a atitude que te coloca ali. Eu estou aqui, eu estou presente, e não simplesmente aceitando tudo da forma que está. Por que nós estamos citando isso? Porque muitos de nós, e nós citamos também lá no próprio Evangelho do Espiritismo, muitos de nós, quando nós começamos uma caminhada no bem, e quando aquelas pessoas que estão próximas a nós começam a se afastar da gente, porque é natural, é questão de sintonia. Quando nós, por exemplo, é muito interessante isso, nós temos um ambiente ali com vários amigos. Nós vivemos uma vida promíscua, uma vida complicada, no senso comum, que nós começamos a mudar nossas ideias, falar, por exemplo, do evangelho, falar de virtudes, falar de novas atitudes, automaticamente o que os amigos vão fazendo? Vão afastando. Igual aconteceu com o Paulo, a mesma coisa. Ah, não, tem uma fase ali, tem uma fase ali, não querem papo com a gente. Por que não querem papo com a gente? Porque nós estamos o quê? Mudando nosso padrão de sintonia, mudando nossas atitudes e, consequentemente, não gera mais aquela, vamos dizer, empatia da ignorância com o bem. É aquele famoso caso. Se eu sou um indivíduo que não bebo, estou no meio de tem um monte de amigo que bebe, né, normalmente aqueles amigos que bebem não vão me convidar para sair com eles. Normalmente aqueles amigos que vão para o ambiente com chulo ou compromisso não vão convidar uma pessoa que já adquiriu um certo grau de maturidade, um certo grau de postura ética, de conduta essa, para ir com eles. Por quê? Porque aquela pessoa é a famosa pessoa chata, é a famosa pessoa antiquada, é a famosa pessoa, vamos assim dizer, tem um termo que sempre me chamava que é interessante, depois eu vou lembrar, eu vou falar, mas tem os termos que eu uso, né? Os termos pejorativos, que na verdade querem dizer, graças a Deus, né? A gente vai refletir assim, né? Graças a Deus, quer dizer que estou mudando. Mas o que nós estamos chamando a atenção disso? Porque muitas vezes, quando nós começamos a perceber que estamos afastando nossos familiares, não por maldade, mas porque é lei natural. Porque nós estamos avançando, o que a gente faz? A gente olha para trás, a gente volta às tabernas. E é o que Jesus traz essa passagem. Aquele que vir até mim, que olhar para trás, não é digno do reino dos céus. O que Jesus quer dizer? Ou vamos dizer, lá no Antigo Testamento, né? Ló, quando sair de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás. Porque senão você vai virar uma pedra de sal. E é isso que o Evangelho ensina para a gente, que a espiritualidade ensina. Porque se nós, muitos de nós,
Quando a gente observa que as pessoas vão se afastando do que a gente faz, volta a ter as mesmas atitudes antes que a gente não quer que as pessoas se afastem. Volta às tabernas, volta nos apedreiros, vamos dizer assim, vira um status de sal, ou, vamos dizer, volta às experiências do passado, nos aprisionando nas experiências do passado, e, consequentemente, nós, como estudiosos da doutrina, sabemos que as experiências do nosso passado não são boas para nós. Então, nós devemos observar com cuidado o Evangelho de Jesus e refletir com todos esses ensinamentos da espiritualidade de Jesus também, para que a gente possa tirar o espírito da letra e compreender melhor o Evangelho, compreender melhor os ensinamentos do Mestre. E é interessante, no próximo capítulo, fala para a gente assim, no próximo subitem, abandonar pai, mãe e filhos. Jesus nos convida a abandonar, mas o que ele está dizendo para a gente é mais ou menos a simplificação do que nós trouxemos aqui agora. Ele não quer dizer para a gente que nós devemos chegar em casa e falar assim, quer saber de uma coisa, pai? Tchau pro senhor, não quero saber mais de você, não quero saber mais de você, mãe, não quero saber mais dos meus irmãos, vou viver minha vida, quero... Olha que pensamento egoísta, né? Quero cuidar de mim. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ou, vou abandonar tudo e vou lá ficar num convento. Vou abandonar tudo e vou lá ficar, por exemplo, na casa espírita, só vivendo lá, falando do evangelho. Esquecido de que o nosso cadinho purificador, onde que é? Segundo Emmanuel, o nosso lar, nossos entes queridos, aqueles que sintonizam conosco. Só para podermos enfatizar um pouco mais o contexto. Quem são nossos pais e nossas mães? Quem são nossos esposos, esposas, nossos irmãos e irmãs, nossos amigos mais próximos e mais principalmente as famílias? Segundo Emmanuel, segundo a espiritualidade, e pelo que nós estudamos, por exemplo, nas obras de André Luiz, por exemplo, lá no Mundo Maior, Ação e Reação, Nosso Lar, nós observamos que o quê? Pais, mães e filhos são espíritos que, através da lei de sintonia, de uma programação traga pela espiritualidade, mas em respeito à lei divina, se aproximam um núcleo familiar, espíritos de um passado obscuro e delituoso, segundo o nosso companheiro Emmanuel, com experiências fora do evangelho, fora da verdade, que buscam, que de certa forma, eram, lógico, próximos, mas se afastaram da lei, ou seja, as brigas, discussões, conflitos, guerras acabaram se odiando muitas vezes, acabaram tendo experiências que um levou ao outro a um declínio muito grande, voltam na reencarnação para que modifiquem esse sentimento, para que modifiquem essas atitudes, para que se aceitem, se perdoem e caminhem juntos. Então é só para a gente ver. Se eu vou nesse contexto da ideia geral, da letra do Evangelho, para se abandonar pai e mãe, o que eu faço? Eu perco uma das principais oportunidades que eu tenho de reajustar com os espíritos, que eu tenho mais possibilidade de adequar agora com os espíritos com mais dificuldade, com mais experiências fora da verdade que eu tenho que aprender. Ou seja, eu perco a oportunidade da reencarnação. Muitas vezes, eu perco nos pontos chaves que eu devo trabalhar na reencarnação, que é conviver com aqueles irmãos mais próximos. E aí nós vamos entender, quando nós vamos estudar sobre família com os espíritos, por que muitas vezes nós não nos damos bem com o pai, nos damos bem com a mãe, não nos damos bem com um irmão, né? Ou damos bem com um e não damos bem com o outro. É aquele famoso caso, meu santo não bateu, né? Que a gente gera uns conflitos. Porque, por exemplo, o Wagner me fala uma coisa, eu não, tá bom, Wagner, eu entendo. Mas meu irmão muitas vezes me fala uma coisa até mais sutil, que aquele eu já solto o cachorro, você quer brigar, já quero. Né? São o quê? São experiências de um passado em desajuste que um gatilho mínimo fez acionar. Sair do meu subconsciente e aflorar aquele sentimento de raiva, de rancor, de ódio, né? de tristeza que foi envolvido entre nós em um passado. E eu estou ali para reajustar. E se eu sigo isso, falo assim, abandonar tudo, para, por exemplo, viver dentro da casa espírita só servindo o espiritismo, eu perco a função principal do espiritismo, eu perco a função principal do evangelho, que é o quê? Fazer com que eu adquira novas experiências. E a experiência que nós devemos ter no nosso lar é a prática do perdão, da paciência e da tolerância. Não tem como nós praticarmos virtudes, quando nós falamos de forma íntima, sem ter, entre aspas, o inimigo do nosso lado. Quando nós falamos inimigo, não é essa visão antagônica que a humanidade tem, não. Não é que o inimigo tem que afastar, tem que viver longe, porque eu tenho que me defender. Não. O inimigo que eu estou falando é o inimigo minha intimidade, eu mesmo. E o que o eu mesmo faz e o que o outro influencia é porque o outro tem experiência junto comigo que não me agrada e dessa forma faz com que aflore esse meu eu, esses sentimentos ruins. E o que eu tenho que fazer? Começar a modificar esses sentimentos
para que, modificando esses sentimentos, não importando o que aconteça ao meu redor, nem quem esteja ao meu redor, diante de qualquer situação, eu sempre externar virtudes, sempre externar moral. Então, sempre que Jesus fala para todos nós, dessa passagem, por exemplo, eu não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, abandonar pai e mãe, Jesus não está falando para a gente largar a mãe de lado, não, para a gente entender quem são pais e mães. E, consequentemente, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque não está nesse tema, nós percebemos quando nós falamos da família, como nós citamos, que a família é atraída por experiências iguais ou próximas, segundo o que a espiritualidade nos diz. Então, prestemos atenção. Se eu estou num seio familiar com o pai e com a mãe, é porque nós temos experiências iguais ou próximas. O que a gente faz normalmente? A gente vê o cisco no olho do outro, aponta a culpa do outro, aponta os erros dos outros, esquecido que por uma lei de sintonia eu fui colocado no mesmo lar com aquele irmão, porque nós temos experiências próximas ou iguais. Então, o que eu tenho que entender? Primeiramente, opa, se eu estou lá com determinada falha, com determinado vício, é que possivelmente eu já tive ou tenho esse meio. Eu tenho que ficar vigilante para que eu não caia no mesmo erro. Consequentemente, isso também é humildade e a compreensão da lei. Nós temos que estudar para entender isso. E, consequentemente, se eu estou naquele lar para poder aprender, estudando o evangelho, para me modificar, o que seria um abandonar? É abandonar essas experiências que eu tenho do passado que me ligou àquele lar. E quando eu digo abandonar, não é largar, como nós citamos as pessoas de lado, não. É exemplificar virtudes naquele ambiente. Porque, consequentemente, através da lei de sintonia, eu vou me deslocar daquele ambiente vibratoriamente, me conectando com uma vibração superior e, automaticamente, em tese, vencer aquelas experiências daquele lar, daquele ambiente viciosas. Lembrando que nós estamos falando para alguém que está buscando estudar e compreender, refletir com a doutrina, com o Evangelho de Jesus. Lembremos disso. Não podemos nos esquecer também que dentro do nosso lar, muitas vezes, podem existir ali pessoas com patamar muito superior ao nosso em experiências da verdade. Lembremos-nos lá da obra, agora não me lembro exato se é no Missionários da Luz ou Mensageiros, em que um dos nossos companheiros reencarnou, não me lembro o nome dele, ele reencarnou em uma família e ele ia receber no futuro 5 mentores espirituais que viriam na reencarnação para o auxiliar. Prestemos atenção. 5 mentores com hierarquia superior dele para o auxiliar em sua empreitada de reforma íntima, para a sua missão de reformar sua intimidade e fazer um plantio no bem para modificar suas experiências. Aí o que aconteceu com ele? Esses 5 mentores vieram como irmãos adotivos dele. Com o pensamento humano, ele ressarçou, não quis saber dos mentores, não quis saber dos irmãos, abandonou-os e, consequentemente, perdeu sua encarnação. Não só porque abandonou os mentores, porque era suporte, mas porque também entrou na vida comum, na vida normal, e começou a ser iludido, ser ludibriado pela matéria e acabou se perdendo. O que nós estamos querendo dizer? Porque nós não podemos pensar que todas as experiências do meu lar, todas as experiências do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, são experiências na ignorância, experiências do mal, não. Prestemos atenção. Nós devemos refletir, raciocinar e observar. Porque muitos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, e na verdade todos, têm qualidades que nós não possuímos ainda. E têm defeitos similares ao nosso. E aí nós vamos naquele campo da permuta. Deus nos coloca em convívio comum para que o quê? Eu possa aprender com Wagner, Wagner comigo, eu com o Leandro, Leandro comigo. Por quê? Permuta de experiências. E assim também no meu lar. Eu aprendo, eu observo meu irmão e vejo as qualidades dele. E começa, como é que ele adquiriu? E começa a aprender. Opa, observa os defeitos e fala assim, eu tenho defeito também. Como eu posso auxiliá-lo para vencer essas dificuldades? Está vendo? Olha o pensamento cristão, como é totalmente diferente. Eu não aponto, não critico, eu falo assim, como eu posso fazer com que a minha qualidade o auxilie para que ele adquira também, e como eu posso fazer para adquirir a qualidade que aquele irmão possui. E dessa forma nós vamos o quê? Auxiliando-nos mutuamente. É interessante, e vocês vão concordar comigo, no plano do terra a terra, vamos assim dizer, quando a gente quer adquirir uma nova profissão, o que a gente faz? A gente busca alguém que já tenha experiência, não é assim? E aprende. Só que aquela pessoa não domina todos os campos de conhecimento. E os professores falam, todos os professores que eu já tive falam comigo, gente, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês com a gente. Olha que interessante. Então, é uma permuta constante de ideias, de entendimentos e de instrução.
o professor me ensina a bagagem que ele possui de experiência naquilo que eu quero, e eu muitas vezes, na maior parte das vezes, ensino sem perceber ao meu professor a bagagem de experiências que eu possuo. É uma troca de experiência. E assim também deve ser no lar. Então, quando Jesus fala, por exemplo, abandonar pai e mãe, né? Ele está falando para a gente assim, aquele que não abandonar suas falhas, seus defeitos, aquelas experiências na ignorância que possui no passado, que está naquele senso comum, não consegue se desligar daquele padrão vibratório, não consegue se desligar daquela egrégora, não consegue avançar, porque ele continua vivendo o seu passado. Então, abandonar pai e mãe não está nada a ver com a gente esquecer a responsabilidade filial, esquecer a responsabilidade patronal, né, maternal, nada disso. Pelo contrário, é assumir essas responsabilidades, mas não esquecidos do Evangelho. É assumir essas responsabilidades, não exercendo, não agindo da forma que aquele agrupamento quer e não agindo de forma conforme o senso comum age, mas agindo de acordo com o que Jesus espera de nós, com o que Jesus ensina. Então, dentro do meu lar, eu devo praticar virtudes. Ah, meu lar é todo desequilibrado, minha família é toda desequilibrada. Não importa. A sua atitude deve ser no bem, na verdade, deve ser na exemplificação de virtudes como o perdão, a paciência, a tolerância, a resignação, a humildade, sempre dar mais e dar mais de si, não esperando nada em troca, nada do outro, porque é você que está ali para servir. Então, quando a gente pensa no Evangelho, e nós trouxemos de forma bem simplificada, tá? Porque é um estudo, vamos assim dizer, de somente uma hora, na verdade, menos de uma hora, mas nós trouxemos de forma bem simplificada para entendermos que nós devemos realmente buscar tirar o espírito da letra, de acordo com o entendimento de Jesus, de acordo com o entendimento dessa espiritualidade superior, para que possamos absorver e extrair o máximo de instruções, o máximo de condições para lançarmos mão melhor do nosso livre-arbítrio. E, consequentemente, isso vai proporcionar, como nós citamos, esses entendimentos, com outros mais que nós vamos adquirindo através dos estudos, através da reflexão, vai nos proporcionar ter maior condição, porque isso depende da nossa atitude e da nossa boa vontade, maior condição de acertar mais. E nós falamos boa vontade por quê? Porque muitos de nós, inclusive, já ouvimos falar desse evangelho inúmeras vezes. Muitos de nós já ouvimos e nessa mesma vida temos aconselhamento, temos direcionamento o tempo todo. Porém, segundo o nosso irmão Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos falta a famosa boa vontade. Não somente a vontade, mas a boa vontade. A boa vontade que eles falam é aquela famosa vontade que nosso irmão Paulo utilizou, que aí conta si mesmo para que Jesus cresça. Aí conta si mesmo para que as novas experiências do Evangelho tomem conta, nos domine, para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas diferentes. Então a gente abre os últimos minutos, como o nosso companheiro nos convidou, para que possa, se alguém quiser fazer uma manifestação, alguma reflexão, ou trazer alguma passagem do Evangelho muito importante, alguma reflexão da espiritualidade, para que a gente possa somar aqui na nossa reflexão, somar no nosso entendimento aqui, para que a gente, como nós citamos, adquira novas experiências, nova bagagem. Fica aberto. Que ótimo, Jonathan. Bom, a princípio a gente não teve aqui nenhuma manifestação, mas sem dúvida, né? O estudo de hoje, além da clareza que você trouxe para a gente, ele nos faz refletir exatamente sobre aquela questão da verdadeira reforma íntima, né? Que traz seus efeitos, e esses efeitos, eles residem exatamente naquilo que mais toca no nosso coração. Com relação a essa questão da família, esses amigos mais próximos, a gente sabe que a gente está tendo oportunidade hoje de estar próximo deles, não por um acaso, né? E principalmente onde existe conflito, principalmente em família, que a gente faça o exercício diário de não perdermos essa oportunidade de nos reconciliarmos, principalmente com mãe, com pai, porque ali está falando, está mostrando para a gente, está nos dando uma oportunidade de refazer lá os erros pretéritos, as faltas pretéritas, enquanto a gente está aqui. Então, por isso essa estranha moral, não é isso? Isso também, né, Leandro? Isso também, né? É muito mais amplo, mas nós trouxemos aqui para pai e mãe, principalmente, porque foi um enfoque aqui, o que mais nos chamou a atenção. Também a paz, né? E nós temos que entender principalmente o seguinte, é interessante.
Porque tem um livro também do André Luiz, eu não me lembro qual, a gente já leu vários, a gente acaba muitas vezes não situando os livros, não decorando. Mas tem um mentor espiritual que ele foi na Zona Umbralina fazer uma visita, já era um mentor com certa capacidade de experiência. E ele viu um espírito feminino e se desequilibrou. E ele falou assim, opa, vou reencarnar, tem a ver comigo. Isso é para nós entendermos que nós tivemos várias e várias e várias encarnações. E cometemos vários e vários e vários erros. E, de certa forma, desarmonizamos relações com vários e vários e vários dos nossos irmãos. Então, aí nós vamos lembrar daquela famosa vigilância do Evangelho. Porque muitas vezes nós, no nosso lar, nós conseguimos modificar, às vezes a gente tem uma família conflituosa, que sempre nos odiou, e de certa forma, com o nosso esforço, dedicação, começa a ter uma certa paciência, uma certa tolerância. Nós temos que entender que o quê? A conquista que nós temos é para aquele momento, naquela situação. Porém, eu devo sempre estar em progresso, sempre aprendendo, sempre modificando, porque eu não sei o que virá no futuro. Eu não lembro, eu não consigo lembrar através por causa do véu do esquecimento, misericórdia divina, eu não consigo me lembrar quais vão ser os conflitos do meu futuro. Quais as experiências que eu tenho que colher, o que eu preciso colher no futuro. Então, por isso nós sempre ter em mão que nunca nós estaremos bons. Por quê? Nós sempre temos o que aprender e sempre temos o que melhorar. Isso também nos coloca naquela posição, como nós falamos, de eternos alunos. Porque o eterno aluno, ele se abre ao aprendizado e, consequentemente, ele aprende mais. Agora, aquele indivíduo que se acha professor, se acha mestre, ele se fecha. Isso eu estou falando não mestre como Jesus, o mestre humano, né, da ideia humana. Ele se fecha com aquele famoso pensamento, né? Não tenho nada a aprender, só tenho o que ensinar. Olha que interessante. E muitos de nós somos assim. E, consequentemente, quando ele se coloca assim, ele perde toda a oportunidade de aprender. Como nós citamos, alguns grandes sábios dizem para a gente que aprende muito mais com o aluno do que nos livros. Que o aluno, às vezes, traz um questionamento, traz uma experiência de vida que amplia a sua capacidade de raciocínio. Então, isso também, além de demonstrar humildade, fortalece a nossa humildade. E, consequentemente, nesse processo de sempre querer aprender para melhor servir, né, que está um jargão aí da doutrina, com esse pensamento sempre aprendizado, sempre aprender, com certeza nós vamos estar sendo melhor, sempre, sempre nos melhorando, sempre, sempre nos aperfeiçoando e, consequentemente, plantando melhor, ou seja, tendo uma ação melhor e uma colheita no futuro melhor, que é uma reação melhor. Então, dessa forma, a gente agradece, Leandro, Wagner, Cláudia, todos os companheiros que nos ouviram. Agradecemos primeiramente, com certeza, a Deus que nos oportuniza mais uma reencarnação, mais um ano de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho, buscando dentro da nossa pequenez compreender um pouquinho mais, rogando amparo e auxílio, para que a gente se vença a cada momento. Então, passamos a palavra. Nós que agradecemos, Jonathan, mais uma vez a oportunidade, tá? O seu dinamismo, o seu compromisso, emprestar o seu tempo para esclarecer para a gente aqui. Um recadinho muito rápido, pessoal, é que a gente continua com a campanha de arrecadação, né, de mantimentos, alimentos não perecíveis, para que a gente consiga fazer o atendimento às famílias, né, que fazem parte lá do cadastro da nossa casa. Então, o setor de assistência solicita que continuem fazendo as doações de alimentos ou o recurso financeiro, né, que ele é revertido para a aquisição das cestas prontas, né, hoje ainda, com a questão da pandemia, existe uma certa dificuldade para a confecção dessas cestas, e os recursos financeiros que estão entrando na fraternidade, através das doações, estão sendo revertidos na aquisição dessas cestas. Paralelo a isso, também, a gente tem a confecção de cestas emergenciais, que são montadas para atender as pessoas que ainda não têm o cadastro, mas que têm a necessidade também do alimento, né, que é tão importante para todos nós. Essas entregas, elas ocorrem no segundo sábado de cada mês, né? A gente está programando já mais um trabalho nesse sentido. Paralelo a isso, também ocorre o acompanhamento pedagógico, né, das crianças que fazem parte da evangelização. E para que esse trabalho continue sendo muito bem feito, e está sendo, a gente conta com a colaboração de vocês, através da doação financeira ou propriamente na casa, na rua Bougainville, número 1009, no Eldorado, em Contagem. Então, o recurso financeiro ou o alimento, ele é de boa valida e está sendo de muito proveito para todos nós. Meus amigos, a gente já se encaminha, então, para a pausa, né? A gente costuma dizer que é a pausa desses nossos estudos, porque o que a gente adquiriu aqui hoje já está conosco durante todo esse período, né? Para sempre. Então,
nesse momento em que as casas do nosso país e do nosso mundo se reúnem em agradecimento, nós também agora nos juntaremos através dos nossos pensamentos. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, agradecendo mais uma vez por esta ótima oportunidade de estudo, agradecendo ao Jonathan, que colocou para nós um ensinamento tão importante, de forma tão dinâmica. Agradecemos ao Cristo Jesus, que nos exemplifica, Irmã Maria, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, que colaboraram mais uma vez para que essa tarefa ocorresse de forma fraterna e calma. Agradecemos, Pai, por esta quarta-feira, cheia de oportunidades, e que possamos colocar em prática, e que, se possível, continuemos estudando durante o nosso descanso do corpo físico. Que pela manhã, gratos pelas oportunidades, possamos nos direcionar aos nossos trabalhos, aos nossos empregos, às nossas responsabilidades. Rogamos que os nossos irmãos que estão à procura de uma oportunidade de emprego, que sejam atendidos, conforme cada um merece. Pai, nós agradecemos e rogamos que o teu amor, a tua luz e a tua paz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A gente se encontra Jonathan, e com Deus. muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante explanação, pelo seu brilhante estudo. Eu agradeço.